Glória a Deus. Quem pode me ajudar com essa palavra? Aceleração? Existe essa palavra? Em inglês é acceleration. Eu não sei se existe. Não tem aceleramento, né? Não? Vou inventar uma palavra nova. Aceleração. Todos juntos. Isso. Mais uma vez. Vira para o seu irmão e fala. Quem crê nisso? Quantos aqui estão esperando uma promessa da parte de Deus? Quantos percebem que quanto mais você vê a televisão e a mídia, a rádio, a internet, existe um acelerar que o inimigo tem feito? Da mesma maneira e numa proporção ainda maior, eu creio que Deus não vai deixar desse jeito. Não, já estou pregando já. Eu não acredito que Deus vai permitir que o inimigo venha, sendo que a palavra de Deus, que quando o inimigo vier como torrentes de águas, o Senhor vai levantar um estandarte. E o Senhor vai levantar um estandarte em nosso favor. Então nós vamos declarar nessa noite. Você sabe que o culto de terça-feira tem uma característica profética, onde nós declaramos, liberamos, profetizamos no mundo espiritual. E eu vejo muitas pessoas vendo antes do culto começar, às vezes no meio do culto, falando: aquilo que se profetizou no último culto já aconteceu. Então eu quero declarar, irmãos, nós vamos falar por 3 semanas, são passagens que nós já conhecemos, mas com esse teor de aceleração. É isso, né? Quem pode dizer amém por isso? Então, Pai, nós declaramos isso desde já sobre esse lugar. Eu quero declarar sobre a vida do teu povo e toda situação que está pendente nesse lugar. Causas na justiça, portas de emprego, situações de relacionamentos, casamento, vida com os filhos, vida financeira, vida ministerial. Eu quero declarar, Pai, que tudo que estava parado vai entrar em movimento. Eu quero declarar, Pai, que o Senhor vai injetar em cada um de nós força, ânimo, despertar, unção, poder, alegria, disposição. E, Pai, eu quero declarar que nessas próximas 3 semanas nós vamos experimentar um acelerar da parte de Deus. Nós rejeitamos agora toda palavra, toda sentença de morte, desânimo, desespero. Cancelamos agora no mundo espiritual, Pai, tudo que já foi falado e feito. E declaramos, Pai, que a partir de agora, Senhor, o Senhor vai tomar as nossas vidas, vai tomar a nossa mente, nos dar ideias, sonhos proféticos, palavras proféticas. E nós declaramos, Pai, que o movimento do Senhor continua nesse lugar. Abençoamos cada irmão, cada irmã, da direita e da esquerda. Abre nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, nos faz ver, enxergar, discernir. E, Senhor Deus, nos dá sabedoria. Nos dá sabedoria nesse momento, Pai. Nós declaramos mais uma vez que o inferno perdeu e que o céu continua vencendo. Nós declaramos que estamos em vitória. Nós declaramos nessa noite, Pai, nesse lugar, que nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Nós declaramos que em Ti nós vamos fazer proezas neste lugar. Nós declaramos, Pai, um acelerar da parte de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, amém? Aleluia! Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Glória a Deus. Isaías capítulo 60. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Eu vi essa tradução, ela existe mesmo, irmãos. Parece que é um erro de português, mas ela está desse jeito. O mais pequeno. Não sei, tem alguém que tem essa tradução aí? O mais pequeno, que seria o menor, né? É um erro de português, mas também. O mais pequeno virá a ser 1000. E o mínimo, uma nação forte. O mais pequeno virá a ser 1000. Então você aí também que se acha todo pequenininho, toma posse disso agora. O mais pequeno virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, apressarei isso a seu tempo. Quem pode dizer amém? A Bíblia King James atualizada em português diz: o mais humilde dos indivíduos se tornará 1000. O menor será uma grande e poderosa nação. Eu sou Yahweh, o Senhor, e no momento certo
farei que isso tudo aconteça muito depressa. Quem pode dar glória a Deus por isso, amém? No momento certo, farei que tudo isso aconteça muito depressa. Uma outra tradução ainda diz, o menor virá a ser mil. Eu achei mais incrível ainda que eu procurei no original. Essa palavra virá a ser mil é elef. De verdade. Quando eu estava lendo no original, eu falei, elef. Não, estou brincando, mas é elef. Elef. O menor virá a ser mil e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Quem pode dizer amém? Se você gosta de coisas no original, a palavra é C-H-U-W-S-X. S-H. Seria shush. Original. Diga isso, shush. Isso significa apressar, tornar apressado, acelerar, mostrar pressa, agir rapidamente, apressar-se, chegar rapidamente, apreciar, estar motivado. Então, se você perdeu o seu ânimo, irmãos, eu quero declarar que essas 3 semanas você vai reencontrar. Se você está desanimado, abatido, sobrecarregado, e a palavra mostra isso. Quando você fica esperando uma promessa, ela não se cumpre, isso adoece o coração. Mas é a palavra do Senhor, e nós vamos profetizar isso essas 3 semanas. Que você vai ser encorajado, que você vai sentir você vai sentir que algo está sendo acelerado, coisas que estavam paradas, elas vão começar a acontecer na sua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Ainda nessa semana nós vamos ouvir testemunhos aqui de pessoas. Se era aumento de salário que você precisava e fazia muito tempo que você estava esperando, vai chegar em nome de Jesus. Se eram situações que você já estava até parado de orar, porque acontece isso, às vezes a demora você começa a achar que não é de Deus. Quem já passou por isso? Você criou numa promessa, a promessa não aconteceu, aí você começa a achar que aquela promessa não era uma promessa, que você se enganou, que Deus enganou, que o profeta se enganou, que alguém se enganou, que aquilo não vai mais acontecer e você começa a negociar com Deus. Mas eu vim aqui para declarar nessas 3 semanas, para declarar uma aceleração de Deus sobre a sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Nós vamos ir para uma passagem conhecida para você absorver isso, receber isso ainda mais. Vamos lá para 1 Reis. 1 Reis, o 16, o 17, o 18, o 19, nós não vamos ler tudo, porque você conhece a história. 1 Reis, então nós vamos recapitular a primeira parte, fala sobre que Deus levanta um profeta, e eu queria que você declarasse isso comigo. Deus continua levantando profetas. Amém? A palavra profética, irmão, não é que você vai sair por aí profetizando todas as coisas, mas você vai se alinhar à palavra de Deus e declarar o que a palavra declara. Porque o profeta ele foi levantado num tempo de crise. O profeta foi levantado numa época onde havia idolatria por causa de Jezabel e de Acabe. Nós já estudamos isso um pouquinho aqui. Se você se aprofundar um pouco mais na história, você vai ver que não foi qualquer coisa que eles fizeram. Não foi só eles que eram idólatras. Eles fizeram o povo todo ser e estar embaixo de idolatria. Uma nação inteira pecou por causa dos seus líderes. E quando você estuda o que aconteceu e os deuses que eles tinham, tem muito a ver com pornografia, tem muito a ver com imaginação corrompida, tem muito a ver, é terrível quando você vê a sujeira que era. E na mesa de Jezabel, a palavra fala que existiam profetas que se alimentavam na mesa de Jezabel. Eles eram profetas e eles estavam embaixo do espírito de encantamento. Desde aquela época, levava o povo a errar com palavras e com direções que não vinham da parte de Deus, mas palavras motivadas por deuses estranhos. Quando eu lia isso, eu sinto mais uma vez de declarar sobre a sua vida, irmãos, toda palavra falsa, mentirosa, palavra de engano, palavra que te trouxe desespero, eu quero declarar que está caindo por terra, em nome de Jesus. Quem aqui já recebeu uma palavra que você ficou confuso? Fala a verdade. Em nome de Jesus, nós vamos declarar nessas 3 semanas, essas palavras estão caindo por terra. Eu já contei situações aqui, onde palavras que eu recebi, e a pessoa deu um tempo, e ela falou, até tal dia vai acontecer isso, meu servo. Quando é bom é uma bênção. E quando alguém fala que alguém vai morrer? Até aquela data você fica, ai meu Deus. Aí a data passa, você quer ligar para o profeta e falar, ha! Não é?
Porque você não aconteceu, ai, graças a Deus. Mas enquanto não chega, quando a pessoa fala, olha, em tantos e tantos dias, pode se preparar, meu servo. E você recebe, porque às vezes sai da boca de um profeta. Então, você vê que isso estava acontecendo, o povo está embaixo desse domínio de Jezabel e de Acabe. Deus levanta um profeta, e o profeta é levantado para confrontar o pecado de Jezabel e Acabe na vida deles e na vida do povo que foram influenciados pela vida daqueles líderes. Irmãos, entenda isso, eu 100% com o que foi ministrado hoje aqui. Deus quer que a nossa vida esteja em ordem diante dele. 3 pessoas, mas já é um bom começo. Deus quer colocar a nossa vida em ordem, irmão. Vocês sabem, eu creio em prosperidade, creio em abundância, creio. Falam que eu sou um pregador de prosperidade, eu sou mesmo, eu acredito, irmãos. Mas ela tem que ser acompanhada com uma vida na presença de Deus. Não é aqui um testemunho, depois que eu aceitei a Jesus, eu ganhei um carro. E uma casa na praia. Não é isso. Depois que eu aceitei a Jesus, eu me tornei um melhor marido, um melhor pai. Depois que eu aceitei a Jesus, eu sou um bom empresário. Depois que eu aceitei a Jesus, minha vida mudou. Meu coração ele é quebrantado. Eu fico com vontade de abençoar o tempo todo. Você percebe? Não é a bênção é um resultado daquilo que o Senhor faz aqui dentro. É a manifestação que acontece do lado de fora. O nosso alvo não pode ser a bênção. O nosso alvo tem que ser o Senhor, que é dono da bênção. Quem pode dizer amém por isso? Então você vê que aquele povo estava embaixo disso, o profeta vem, ele confronta, e o interessante é que você vê, irmão, ele não ora, a palavra fala que ele orou para que não chovesse, ele falou assim, não vai chover a não ser segundo a minha palavra. Pensa bem, irmão, se uma palavra dessa tem poder de reter a chuva por 3 anos e meio, quantos aqui acreditam que ainda hoje as nossas palavras podem ter poder? Ele declarou sobre uma região, não vai chover. E a chuva não vinha por causa da idolatria que o povo estava amarrado. Detalhe, o Deus que eles adoravam, que era Baal, era considerado para eles o Deus da chuva. Não era só o fato de falar assim, não vai chover. Ele estava falando assim, se o meu Deus é Deus, não vai chover. Se Baal é Deus, vai chover. 3 anos e meio não choveu. Porque quando Deus quer mostrar, irmãos, que Ele é Deus, Ele retém até a chuva na nossa vida. Quem pode dizer amém? Às vezes você vê o fluir de bênçãos, fluir, de repente para. E às vezes você fala, não, mas eu fiz isso, eu investi, eu fiz isso, eu vendi aquilo, e aconteceu isso e tal. Irmãos, nós temos que dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Deus pode sim, a palavra de Deus fala que Ele vai te dar as riquezas que estão escondidas. Mas depois que você, a palavra fala, depois que você tiver casas e habitar nelas, não se esqueça quem que te deu isso. Irmãos, tudo que nós temos é de Deus. Então você vê que Deus levanta o profeta confronta o pecado, ele ora para que não chovesse. Uma sentença. Detalhe que aconteceu aqui que eu acho incrível. Ele foi prejudicado por causa da palavra que ele liberou. Vou falar de novo. Quantos creem que a palavra dele foi a palavra de Deus? Ele também ia ficar sem chuva. Às vezes Deus te leva como profeta, como homem de Deus, como mulher de Deus, a falar coisas e fazer coisas que você mesmo vai passar pelo estreito daquela palavra. Mas continue olhando para o Senhor, porque dele vai vir o seu socorro. Não é então assim, então eu vou voltar atrás agora daquilo que Deus me falou, porque eu tenho medo de passar aquilo que eu vou passar, porque não vai chover. Porque quando não chove, o que acontece? Não tem colheita. O que acontece, irmãos? Quando não tem chuva, seca, plantação, o gado morre, a prosperidade é diretamente atacada por causa da seca. Nós vimos aqui no Brasil o que estava acontecendo alguns anos atrás, quando tinha seca, e eu tenho certeza que tinha uma conotação espiritual também. Porque o coração do povo estava distante de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Então quando nós vemos aqui, você vê que ele é prejudicado. E tem gente que fica confusa. Quando Deus te dá uma palavra, fique firme naquela palavra que Deus te deu. Pare de procurar outra palavra e outra palavra e outra palavra. Se você crê que a palavra que ele já te deu é a palavra de Deus, fique nessa palavra. Quem pode dizer amém por isso?
Agora, se você tem dúvida, porque a dúvida vem quando você, mas será que é isso mesmo? Então eu vou buscar uma outra palavra, vou esperar que Deus fale de outra maneira. E aí é onde entra a confusão, porque as palavras não se alinham. Quem pode dizer amém? As direções, irmãos, que Deus nos dá, às vezes não faz sentido. E eu falo isso porque eu sempre, a nossa vida nós vivemos assim. Deus faz isso comigo, de passar para poder passar, de experimentar para poder encorajar, de situações que acontecem. A direção que Deus nos deu de mudar numa cidade para outra, só para você entender, Kansas era aqui em cima, no meio dos Estados Unidos, e agora nós estamos em Tampa. De uma viagem direto seria mais ou menos 22 horas. Nós levamos 30. Eu, Silmara, 3 crianças. Por causa de coisas que o Senhor foi depositando no meu coração, coisas que Ele foi falando, e não foi assim numa noite por dia. Sinais foram acontecendo, pessoas foram falando, o Senhor foi confirmando. Eu tive sonhos com o lugar. O pastor, na igreja nós fazemos parte agora, ele aparecia no meu sonho para falar comigo. Uma das coisas, num dos sonhos que aconteceu, tinha uma pessoa que fazia parte da nossa vida há uns 20 anos atrás, e ela virava para mim e ela falava assim, ela falava desse jeito, no sonho: Levi, o problema é que você brinca demais quando você prega. As pessoas não acreditam em você. Desse lado de cá. Aí eu olhava para o outro lado, eu estava dentro dessa igreja que é em Tampa. Aí esse pastor olhava para mim e falou assim, em inglês, ele falava. Ela falava em português, ele falava em inglês. Aí ele falava assim: o problema é que as pessoas querem tirar a sua alegria. E onde você vai, elas tentam roubar isso que você tem. E foi falando, e foi profetizando. Aí no final ele falou assim: mas você vai levar essa alegria de volta para o Brasil. Aí eu acordava. É sempre aquele momento assim que você está para acordar. Fica ligado, irmãos, porque é nesse momento que Deus fala com você. Na maioria das vezes, o sonho no meio da noite é pesadelo. Não, estou falando, experiência própria. Quando você está assim para acordar, tipo 40 segundos antes do relógio despertar, Deus te dá um download, você acorda com a imagem, aquilo, a maioria das vezes é o Senhor falando com você. Quem já tem uma experiência assim? Então pegue um bloquinho, anote aquilo, escreva aquilo, espere aquilo acontecer, e ore por aquilo, e fala: Senhor, e se é isso, confirma a tua vontade. Eu vim aqui, irmãos, nesse propósito, são 3 semanas nós vamos estar aqui. Eu quero declarar sobre a sua vida toda a confusão caindo por terra. Porque o que acontece com acelerar? Quando o acelerar, irmãos, tudo aquilo que estava parado, que estava retido, que você sente que estava forçando e não acontecia, vai começar a acontecer. Então essa é a palavra, essa é a direção. Agora o Senhor vai colocar isso aqui em ordem, para que esse acelerar aconteça em todas as áreas da sua vida e da minha também. Quem pode dizer amém? Então ele ora para que não chovesse, uma sentença, ele foi prejudicado, a seca estava em todo lugar. Aí o Senhor manda uma provisão num lugar improvável. Desce até o ribeiro de Querite. Eu ordenei aos corvos que te tragam pão e carne, de manhã e à tarde beberás água do ribeiro. O que acontece? O Senhor vai preparar na época da seca uma provisão de um lugar que você não está esperando. Eu vou falar de novo. Se você está passando uma seca agora na sua vida, em alguma área, no relacionamento, no casamento, na vida financeira, na vida ministerial, o Senhor vai falar para você descer até um lugar onde há uma provisão preparada para você. Você não vai passar fome, o Senhor vai te sustentar, vai ser uma medida exata, mas ali vai ter a provisão que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Fala do Senhor se você crê nisso, eu creio nisso. Ele é sustentado no meio da seca. Outra coisa que acontece, ele se move pela revelação, e ele entende uma coisa, irmãos. O que acontece ali? Passa um tempo, a fonte seca. Passa um tempo, a fonte seca. Saiba entender quando a fonte secou, que Deus está te direcionando a um novo momento na sua vida. Mas eu fiz isso tanto tempo na minha vida, eu não estou entendendo por que isso não está acontecendo mais. É possível que essa fonte secou e Deus vai preparar um outro tipo de provisão para você. O que acontece no trabalho? Quando você está num trabalho que acabou o momento ali.
Você fica descontente, você fica infeliz, você não sabe o que está acontecendo, você fica confuso, seu chefe briga com você, a pessoa que mais amava começa a falar mal de você, e as coisas começam a acontecer, e você fica, mas meu Deus, o que está acontecendo? E você continua ficando, e você ora, repreende, amarra demônio, faz campanha, faz jejum, continua, piora. Não, quem já passou por isso aqui? O que aconteceu? Secou, irmão. O Senhor está preparando uma nova provisão. Mas é entender isso, não é só ficar parado, só ficar esperando. O que eu entendo, irmãos, com essa mudança que Deus preparou na nossa vida? Algo secou naquele lugar, e o Senhor nos mandou para um lugar, e a igreja que nós fazemos parte se chama Rios. The River Church, a igreja dos rios. E eu tenho que crer, irmãos, que é isso, a palavra sendo liberada. E a palavra de Deus diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Então quando você identifica, ok, não está acontecendo, tem alguma coisa errada, por que está errado? Não é você ficar paralisado, engessado, congelado, desanimado, depressivo, é você entender, Senhor, se o Senhor está me direcionando nisso, me mostra então aonde que é o lugar de provisão, aonde o Senhor vai me sustentar. Deus não vai deixar, irmão, você descuidado. Disse, não, Deus vai suprir a sua necessidade, em nome de Jesus. Seja ela qual for, irmão. Seja emocional, seja física, financeira, seja dentro da sua casa, seja relacionamentos, o Senhor vai, mas você tem que entender, ok, secou, não adianta mais eu ficar esperando o corvo trazer pão e carne de manhã e à tarde, porque o ribeiro secou, e esse é um sinal que eu tenho que ir para outro lugar. Deus podia ter feito um milagre ali? Podia, mas agora ele vai para um outro lugar, não só para ele ser alimentado, mas porque sobre a vida dele havia um céu aberto, e onde ele chegava, a provisão se manifestava. E eu quero declarar sobre você, irmão, onde você chegar, a provisão vai se manifestar em nome de Jesus. Onde ele chega, irmãos, pensa bem, ele não foi ali porque ele queria, imagina, a viúva, ela foi comer a última refeição dela para ela e para o filho. O profeta não foi ali para arrancar a última refeição, o profeta foi ali para liberar sobre a vida dela aquilo que ele vivia. Não despreze, irmãos. A palavra de Deus diz para você não desprezar profecias. A palavra profética é isso, é você entender que quando a palavra é liberada. Olha o que aconteceu. Nós assim, pela internet, nós temos dois amigos na Flórida, eles iam na casa, filmavam a casa e falavam com a pessoa, e tudo por Skype, e faziam FaceTime, e aquela coisa toda, a gente tentando ver a casa, uma casa não dava certo, nós vimos mais de 40 casas. Essa não dá, essa é muito caro, essa é longe, essa não cabe as crianças, essa aqui não tem garagem, essa aqui é assim, essa aqui e tudo isso acontecendo, e a gente não estava entendendo. Aí nós fomos num culto, uma igreja não era muito grande não, com Benny Hinn. E Benny Hinn ministrou, e ele curou os enfermos. Aí chegou no final, ele falou desse jeito. Ele falou assim, na hora da oferta, ele falou assim, se você crê, e você quer que Deus te dê um milagre nessa semana, ele falou no meio do culto, não dê uma oferta menos de $120. Não me pergunte por quê, Deus colocou isso no meu coração, eu estou liberando sobre você, e se você crê, irmãos, estava eu, minha esposa e meus 3 filhos, as minhas crianças, sem eu falar para elas, tudo o que elas tinham guardado de dinheirinho, irmãos, que elas têm, que a gente vai dando $1, 2 e 3 e tal, todos, sem eu falar. A Jéssica foi a primeira. Pai, eu quero dar tudo o que eu tenho. 14 anos de idade. Meu filho, cheio de moedinha na mão, ele olhou para mim e falou, Daddy, I want to give it all. A Bela olhou para mim e falou, eu não tenho dinheiro, pai, você pode me dar? Não é verdade? Eles entenderam que aquilo ia ativar alguma coisa, eles entenderam que aquele era um homem de Deus, que era uma palavra profética. Entenda isso, irmão. Eu não quero saber o que ele vai fazer com dinheiro. O que eu entendi ele é um homem de Deus, e o que ele está falando, eu vou me conectar através disso que eu estou fazendo. Virei para Silmar, eu sei que a gente estava passando uma dificuldade, irmão. E falei, nós temos que dar $120, que são quase R$500. Isso foi no domingo. Passou segunda, terça, quarta, 3 dias, a casa foi liberada. Não, pode aplaudir o Senhor, irmãos, porque foi. Então, entenda, irmãos, a palavra, quando ela é liberada, ela vai requerer algo de nós. Ela vai requerer algo de nós.
É a mesma coisa assim. Se você vai numa igreja, se visita uma igreja, se é alimentado naquela igreja, a sua vida muda, a sua vida é transformada naquela igreja, aquela igreja é a sua casa do tesouro. Então o princípio de dízimo e oferta é o quê? Eu estou conectado nesse lugar porque eu sou alimentado aqui. Então eu não vou liberar o meu dízimo e a minha oferta em outro lugar. Eu vou trazer na casa do tesouro, porque é dali que o tesouro tem alimentado a minha vida. E se você não é alimentado no lugar que você vai, irmão, por que você vai lá? Pensa bem, você ir num restaurante e o restaurante deixou de ser o que era, e você falar assim, eu só venho aqui por causa do cheiro. Mas o que ele serve? Nada, ele só fica lá na cozinha. Não, você vai porque você é alimentado. E a palavra de Deus diz em Gálatas 6, o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Quem pode dizer amém? Aleluia. Você vê então que ele chega ali, irmãos, e no meio da seca ele não deixa de ouvir de Deus. Vira, fala isso para alguém, no meio da seca. Você não vai deixar de ouvir de Deus. Quem pode dizer amém? Ele ouve de Deus, ele profetiza na vida da viúva. A viúva achou que ia morrer. Ele falou, você não vai morrer, você vai viver. Vai prepara o seu bolo, a sua oferta, o seu sacrifício, porque assim diz o Senhor. Aquilo que eu faço, irmãos, me conecta com aquilo que Deus fala. Aquilo que eu faço me conecta. Eu tenho certeza que aquilo que eu liberei, daquilo que eu podia, minha esposa e os meus 3 filhos liberaram, aquilo que nós fizemos, nos conectou com aquela palavra. Em 3 dias a resposta veio. E o que não aconteceu em quase 2 meses, aconteceu em 3 dias. Por isso que eu posso falar hoje sobre o acelerar e profetizar sobre a sua vida, que também vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Não, Deus vai fazer, irmãos. Pode se preparar. Vai vir, está chegando um acelerar da parte de Deus. Quem crê nisso? Então diga, eu creio neste acelerar da parte de Deus. Não, pensa bem, irmãos. Quantos aqui tem uma promessa que ela é tão absurda que você não sabe como ela vai acontecer? Para ela acontecer, tem que ter um acelerar da parte de Deus. Ou você, então, não crê que ela foi de Deus. Porque se ela foi de Deus, e todo mundo, a gente ouve o que está acontecendo, e muitos estão falando que está no fim, vai acontecer em tantos anos e tal. Se Deus falou que vai acontecer o que Ele falou que vai acontecer, então vai ter que ser mais rápido ainda. Não, me enganei. Não, agora eu vou levar todo mundo para o céu sem cumprir essa palavra. Você acha que Deus vai fazer isso, irmãos? Vai acontecer um acelerar da parte de Deus. Se prepare, dívidas vão ser pagas, vão ser canceladas, irmão. Deus vai te dar ideias, vai estar, geralmente é assim, está diante de você, você não está enxergando, aí vem a palavra profética, o Senhor tira aquilo que estava encoberto e é manifesto. Aí você olha a resposta, você fala assim, estava aqui o tempo todo e eu não tinha visto. É isso que eu estou falando, irmãos. O Senhor quer situações que estão encobertas, venha se acelerar da parte de Deus. O profeta, ele se movia nisso numa época de crise, porque parece que estava tudo devagar. Não tinha chuva, não tinha provisão, não tinha colheita, não tinha. Mas sobre a vida dele, porque ele era mantido pela palavra profética de Deus. Quem pode dizer amém? Aí quando você pensa, isso acontece muito. Tem gente que fala assim, pastor, eu achei que estava ruim, mas piorou. Nos Estados Unidos ele tem até uma impressão, não chove, mas quando chove até canivete. Uma expressão muito comum lá. Ela estava passando essa necessidade, Elias estava ali, eles estavam comendo um milagre, você sabe o que acontece, o filho morre. O profeta está ali, e enquanto eu lia isso, eu vi isso hoje, irmãos. Ele chega, o profeta, chega antes da morte chegar. E quando a morte chega, ela teve que sair. Então, irmãos, toma posse disso. A morte pode ter te chegado, mas ela não vai ficar mais na sua casa. Não vai ficar mais nos seus negócios, não vai. Porque a palavra profética chegou antes. E por o profeta estar ali, ele se deita sobre aquela criança, ela volta a viver. E o interessante para mim é a reação da mulher, porque depois de tudo que ela já tinha experimentado, ela fala assim, agora sei que tu é homem de Deus. Precisou acontecer tudo isso para ela entender que ele era homem de Deus. Agora sei que é homem de Deus. Quantos creem nesse acelerar? Diga amém.
Agora olha o que acontece. E agora aqui eu quero deixar esses pontos para você. Se estiver anotando, coloque em pontos assim. Primeiro, 1 Reis 17:3. Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Primeiro ponto, toma posse disso. O profeta ficou escondido por um período. O profeta, a voz profética, depois que ele liberou a palavra, ele ficou escondido por um período. Por isso que às vezes você não está entendendo, porque parece que você está coberto por uma situação, você está escondido. Mas no tempo de Deus, lembra que nós lemos lá no começo, o tempo de Deus, o acelerar de Deus vem e o Senhor vai tirar você e vai manifestar isso que Ele está fazendo na sua vida. Você ficou recluso, você ficou escondido por um momento, porque Deus estava fazendo algo infinitamente maior que não era só em você. Agora olha só o que acontece. Segundo, 1 Reis 18:1. Depois de muitos dias, no terceiro ano, 3 anos já, irmão, sem chover. Depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Eu não me esqueci do que aconteceu, não me esqueci que a terra está em seca, mas o tempo da chuva chegou. Quem pode dizer amém por isso? Eu não me esqueci do que eu prometi, existe um tempo, o tempo parou, parece que congelou, mas existe um acelerar agora, e a chuva vem, quando a chuva vem, vai ter colheita, vai ter abundância, vai ter prosperidade, o que estava parado vai começar a ser acelerado em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor por isso, porque eu creio nisso. Terceiro, pensamentos divididos não agradam a Deus. Pensamentos divididos não agradam a Deus. Diga isso comigo, pensamentos divididos não agradam a Deus. Verso 19 diz: agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo. Traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Olha aqui, irmão, está vendo? Profeta falso que se alimenta de Jezabel. 400 profetas de poste ídolo e que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis, estareis divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu. Irmãos, eu falo para você em nome de Jesus, não é tempo mais de ficar dividido. Se o Senhor é Deus, segue só a Deus. Se Baal, eu não sei qual é, se você tem algum Baal na sua vida ou na sua casa. Mas não adianta, irmãos, ficar dividido. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a seca, que a gente tem que assim, analisar, se você está passando uma seca em alguma área, primeiro, se ela veio por causa de algum tipo de idolatria. Se ela veio por causa de alguma situação ou algo que você fez. Porque se é, irmãos, se alinha na presença do Senhor, peça perdão a Deus e fala: Senhor, eu errei. Porque eu tenho certeza, para você estar aqui no meio da semana com esse frio, é porque você quer acertar. Quem pode dizer amém? Você não ia estar aqui e falar assim: eu estou aqui porque daqui a pouco eu vou errar de novo. Quando você busca Deus, irmão, porque você quer colocar a sua vida em ordem na presença de Deus. O inimigo, ele quer te continuar, deixar você preso àquilo que você já fez. Não vai mudar nada, irmãos. Não vai mudar. Não vai mudar eu ficar olhando o que eu não fiz, ou o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer. O que vai mudar é eu olhar para frente e falar assim: ok, eu não tenho como mudar o que já está para trás, mas eu posso mudar o que pode acontecer a partir de hoje. É um realization, é uma percepção. Você entende isso, você reconhece isso. Você fala: eu errei. E quando você reconhece isso, irmãos, se é com a família, mostre isso para a família, converse com a família, e como a gente vai consertar isso, o que eu posso fazer para melhorar. No casamento é assim, irmão, não adianta você achar, pedir perdão, e você vê que sua esposa não perdoou. Tem que chegar um momento que você cresce a tal ponto de falar assim: o que eu tenho que fazer para você sentir que eu estou arrependido? Ninguém falou amém, mas tudo bem. Então, irmão,
o que vai adiantar? Às vezes você fala, mas eu já falei perdão. Mas você não falou, por que você está pedindo perdão? Porque às vezes você fala perdão só para falar, para que você falou o que você falou. Ela quer que eu peça perdão. Tá bom, perdão. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você entende, errei, não quero mais errar. Tempo atrás, meu filho, tem 9 anos. Foi dura essa, irmão. Essa foi daquelas assim. Sabe aquelas assim? Ele queria que eu comprasse um golzinho para ele. Golzinho que foi, né? Golzinho? Uma trave. O golzinho é um gol pequeno, né? Ele queria comprar essa trave pequenininha para brincar. E o primeiro dia não deu, o segundo não deu, o terceiro não deu. Aí no quarto dia eu falei, cara, a gente tem que comprar a trave. Aí ele falou, irmãos, olha o que ele falou. Não adianta comprar, pai, porque eu sei que você não vai brincar. Deixa para lá. Irmãos, eu fiquei sem falar. Sabe quando você fica assim? Eu contei para minha esposa, eu falei, você acredita que o que? Onde que falou? Irmãos, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como reparar. Chegou no final da noite, a gente sempre faz uma devocional e ora junto e tal. Eu falei, cara, me perdoa. Ele falou, não, pai, tudo bem. Eu falei, como assim, tudo bem? Já fazem 2 anos que você não brinca comigo. Não, aí eu fiquei mais intrigado. Já estava mal. Já estava mal. Eu falei, cara, como que é isso? Eu falei, é verdade, pai. A Jéssica não brinca comigo. Ele falava desse jeito, a Isabela também não. A mamãe está sempre ocupada. Eu lembro, pai, foi quando eu fiz de 6 para 7 anos. Eu falei, nossa, o menino precisa de cura interior, meu. Não, foi cruel. Eu fiquei com aquilo no coração. No dia seguinte, irmãos, eu não sei em quantas lojas eu fui para tentar achar a travezinha. Não achei. Acho que foram umas 5 lojas. Nada de trave. Ele ia chegar da escola. Falei, cara, eu fui atrás da trave. Ele, não, tudo bem, pai. Eu falei, não está tudo bem, Kendrick. Não está tudo bem. Porque o ponto, irmãos, não é que a gente não faz coisas com ele. A gente não faz coisas no nível dele. Essa é a diferença. Não, porque a gente faz muita coisa. Mas ele queria que eu me comunicasse com ele no nível dele. Isso, irmãos, é em qualquer relacionamento. Não é que você não faz coisa com a sua esposa. Ela quer que você faça coisas com ela que ela quer fazer. Não é que você não sai. Mas quando você não sai de telefone. Eu não vou nem perguntar se está falando amém ou não. Você percebe, irmãos, a importância que é? O que meu filho estava falando? Pai, não adianta fazer coisa de gente grande. Eu quero uma trave pequena. Aí eu comprei não sei se tem no Brasil, é um joguinho que tem lá, que é um buraco numa prancha, e você tem 4 ou 5 saquinhos com areia, e fica uma distância daqui até lá, ele tem o dele lá, eu tenho o meu aqui, e você tem que jogar dentro daquele buraco. E aí eu comprei, não achei a trave, eu comprei isso. Falei, cara, não tem a trave, mas eu comprei isso. Aí ele falou, tudo bem. Eu falei, não, tudo bem não. A gente vai jogar agora. Irmãos, diante de Deus, o olhinho dele, plim. Agora, eu falei, pode se trocar, tira a roupa da escola, vamos lá fora. Aí ele voltou todo animado. A gente montou junto, eu sentei no chão. Era isso que ele queria, que eu descesse do nível dele para jogar. E pensa bem, irmãos, um homem que viaja e prega em todo lugar. Mas para ele não quer um pregador, ele quer um pai. Quem está entendendo? Você percebe, irmãos, esse acelerar. Às vezes, para você acelerar, você vai ter que parar para reconhecer o que está fora do lugar. Brincamos, eu nem sei quantos jogos foi. Aí ele ganhou o primeiro, eu ganhei o segundo. Aí ele queria parar, eu falei, de jeito nenhum, agora é a revanche. E aí ele jogava o saco. Irmãos, só faltou ele falar, pai, foi o melhor dia da minha vida, com um saquinho de areia. Então você percebe que não é o valor. Você já percebeu quando você dá aquele presente para o seu filho, um drone e tal, você pagou, nem sei quanto é no Brasil, sei lá, R$2.000. E aí ele brinca com a caixa de papelão da máquina de lavar. E você fala, não acredito que eu gastei tudo isso.
E ele fez uma janela na caixa de papelão. Quem já passou por isso? Né? Não é então, irmãos, o valor, ou quanto você gasta, o que você faz, muito mais do que como você se conectar. E não é só com ele. Eu tenho que me conectar com ele, tenho que me conectar com a Jéssica, e com a Isabela, e com a minha esposa, e quando chega na igreja, conectar com a igreja. Não é só ministrar uma palavra, é algo que todos nós estamos atravessando. Quem pode dizer amém? A transformação, irmãos, ela só vai acontecer quando a gente entender esse nível. Quando Elias falou aquilo, ninguém tinha entendido. Quando Elias chegou e ele falou assim, não, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Era como se ele tivesse liberado uma palavra muito lá. Ele falou assim, não. Vamos fazer uma coisa então. Você faz o seu sacrifício, eu faço o meu sacrifício. O Deus que responder pelo meio do fogo, isso que é Deus. O que o povo falou? É boa essa palavra. O que ele estava fazendo? Ele estava comprando a travezinha e se alinhando no nível que eles queriam ouvir de manifestação. E eles queriam ver, se Deus é Deus, vai descer fogo do céu. Quem pode dizer amém? Irmãos, é tempo de se alinhar, porque o acelerar de Deus está acontecendo. É tempo de colocar coisas em ordem, a casa em ordem, finanças em ordem, casamento em ordem, a vida ministerial em ordem, para que Deus possa te usar numa proporção e numa dimensão ainda maior. É tempo de você entender, irmãos, que Deus não terminou com você. O que terminou é aquela fase velha da sua vida, e existe uma nova fase começando. Mas aquilo que acontecia não vai acontecer mais, porque Deus está te levando para um novo tempo. Por isso que essas coisas estão se alinhando, e às vezes por isso que Deus permite coisas virem à tona, para que você entenda, eu não sabia que isso estava ali, como eu não sabia que meu filho ele guardou a data. Pai, foi quando eu fiz 7 anos. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você está passando alguma coisa, seja ela a área que for, parece que houve uma explosão, um vulcão, uma erupção na sua vida, é para que você entenda, isso não vai mais te acompanhar a partir de hoje. Se existe um vício, se existe uma situação, se existe algo que você tem lutado, coloca hoje diante do altar do Senhor e fala, isso não vai mais me acompanhar em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso, em nome de Jesus? Irmãos, quando tem o quebrantamento, é algo glorioso que acontece, irmãos. E isso, irmãos, acontece com todos, é diferente. A minha filha, ela não estava nem aí se comprasse uma trave para ela, não ia fazer diferença nenhuma. Mas vai levar ela para fazer a unha. Ela se sente. 14 anos de idade. Se eu chegar e falar, Jesse, hoje a gente vai fazer a unha. Pai, não, eu não, você vai fazer. Eu fiz uma vez, irmão, eu fiz a unha das minhas filhas. Não tirei cutícula, mas eu fiz a unha das minhas filhas. Porque eu acho que não ia ser legal. Mas o fato dela, a Bela ainda falou assim, a minha do meio, ela falou assim, pai, eu acho que você tinha que fazer isso sempre. Eu falei, eu acho que não. Porque eu fiquei imaginando, como que eu vou fazer, irmãos? E depois você tem que tirar tudo que está em volta, e pôr aquela palitinha com algodão, e fiz tudo, não, fiz mesmo. Aí ela já se empolgou, ela queria que fizesse toda semana. O profeta, irmãos, ele estava ali, porque o povo tinha se afastado tanto de Deus que nem percebeu. E esse acelerar, pode ver, estava tudo parado, 3 anos e meio. Mas a palavra profética da parte de Deus não caiu por terra. E aquilo que Deus te prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Pode ter coisa que falaram que talvez não foi de Deus, mas aquilo que é de Deus vai acontecer sim. A gente está acostumado, tem que acontecer agora, amanhã, depois da manhã, tem que acontecer em 10 dias, 20 dias. Irmãos, você já pensou os profetas que profetizavam no Antigo Testamento, que a profecia só aconteceu depois de 400 anos? Todo mundo achando que eles eram falsos. Ele já estava morto já, quando a profecia se cumpriu. Mas ela se cumpriu. E tudo que Deus tem para mim e para você também vai se cumprir em nome de Jesus. Você vê então, o pensamento do povo estava dividido.
Agora, olha só o que acontece, irmãos. O povo achou boa aquela palavra. Verso 30, não dá para a gente ler tudo, mas o verso 30 fala assim: então Elias disse a todo o povo, depois que o povo se cortou, derramou sangue, não teve fogo, não teve nada. Depois Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Volta para o profeta. Você viu uma manifestação, não aconteceu nada, o fogo não desceu, fizeram um sacrifício, não foi para Deus, foi para Baal. Então agora volta. Tem gente que está precisando voltar para a palavra profética que Deus te deu. O que foi que ele te falou? Qual que foi aquela... Às vezes eu sei que tem gente que fala que falou no sentido: eu nunca ouvi nada de Deus. Eu já falei aqui, aquelas impressões, aquele sentimento que você falou assim: uau, se Deus fizesse isso na minha vida ia ser demais. É isso. O que é aquilo que eu chamo de aquela impressão que vem. Aquela sensação quando você ouve alguém dar um testemunho e você fala assim: seria demais se eu for isso um dia. 23 anos, irmãos, vai fazer 24 esse ano. Sempre fiel à visão que Deus me deu no dia 1, que era curar os enfermos. Sempre. No mercado, na rua, no avião, no aeroporto, no ônibus, aonde for, apareceu alguém enfermo, eu faço a minha oração. E os milagres acontecem. E os testemunhos vêm no Facebook. Eu estava em Curitiba, numa conferência, tinha 4.000 jovens. Eu estava ministrando para 4.000 jovens. Um dos pastores falou: minha mãe mora aqui perto. Você se incomodaria de a gente tomar um lanche lá à tarde, antes do próximo culto? O médico quer operar, ela está com um coágulo no cérebro. Eu falei: claro, vamos lá. Fomos lá. Viemos na social, comemos. Eu amo comer pão com mortandela, como estamos no Brasil, porque não tem mortandela onde eu moro. A gente comeu pão com mortandela. E terminou a mortandela. Eu orei por ela. O interessante é isso, mano. Eu não senti nada na hora. Mas eu fiz a oração da fé. Agora, semana passada, a gente tem tantos sites e coisas que a gente não vê tudo. Ela colocou o testemunho dela num dos sites que a gente tem. Apóstolo Leif, eu preciso que o senhor me aceite como amiga, assim, né? No Face, porque agora é assim, né? Às vezes você conhece a pessoa já, mas ela não é sua amiga ainda, enquanto ela não te aceita no Face. Eu acho engraçado isso depois, porque eu falo assim: nossa, 30 anos agora você é minha amiga, finalmente. Aquele dia eu fui curada. O médico foi ver, fez mais exames, o coágulo sumiu, desapareceu, os sintomas foram embora, estou completamente curado. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, olha só, irmãos, porque agora começa um processo ali do quê? Do acelerar. Percebe? Estava tudo parado, ele estava escondido, estava na casa da viúva, foi alimentado pelos corvos, bebeu água do ribeiro. Quando o Senhor falou: é agora, começa um acelerar. Quando o Senhor fala: é agora, irmão, se prepara, porque vai acontecer mesmo. Não assim para te encorajar hoje, não. É algo para você entender que Deus está te preparando. E as coisas que estão acontecendo não é porque tem coisa errada, é porque tem coisa certa que está para acontecer. E a coisa errada é para você se eliminar dela, cortar ela fora da sua vida. Ele chega ali, então o que ele faz? Olha que linda essa palavra. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias reparou o altar do Senhor. Diga: Elias reparou o altar. É linda essa palavra. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Irmãos, essa palavra reparou no original é Rafá, que é a mesma palavra que nós usamos para cura. Rafá, Jeová Rafá. Elias reparou o altar. Elias curou o altar. Por que o fogo não desceu ainda? Porque o altar está em ruínas. Por que o fogo está em ruína? Por que o fogo não desceu? Porque ainda está em seca? Porque o altar, irmãos, na nossa vida, eu já ministrei isso aqui uma vez, falando das 12 pedras, eu não vou falar delas hoje, mas cada uma aponta para uma tribo, os nomes das tribos, e cada nome tem um significado, mas o ponto aqui é o quê? O altar na sua vida tem que ser o Senhor. Não é o Leif que está no altar, é o Senhor que está no altar, não é a minha vontade, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha vontade, irmão, está tudo errado, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E o problema é que às vezes demora tanto que a gente fala assim: não, está demorando demais, eu acho que a minha vontade é melhor que a dele. Irmãos, a vontade do Senhor é melhor. Eu disse que a vontade do Senhor é melhor. Mas o altar tem que ser reparado.
Não é assim, um dia é o Senhor, o outro não. Um dia é glória a Deus, o outro não. Um dia eu vou fazer isso para Deus, o outro não. Irmãos, toda a nossa vida é de Deus. Você já falou, tudo é de Deus. Esquece dízimo, tudo é de Deus. Sabe o que aconteceu lá quando a gente foi fazer a mudança? A gente pegou um caminhãozinho, porque eu não consigo dirigir caminhão grande. Não, eu tive que dirigir o caminhão. Não cabia o que a gente tinha. E, irmãos, e sofá, e aspirador de pó, e aspirador de pó que lavava o carpete e tudo. Eu falei, minha esposa, a gente não pode deixar aqui, não pode levar. Eu acho que de repente o Senhor quer que a gente abençoe alguém. Tudo o que nós tínhamos, irmãos, tinha bastante coisa. Aí nós pensamos, o Senhor nos mostrou, assim eu creio que Deus mostrou uma família. Ele fez acho que umas 5, 6 viagens de carro. Ele não se cantia dentro dele. Tinha uma almofada, irmãos. Eu sinto falta daquela almofada. Não, sabe aquela almofada que você fala assim, é igual o seu travesseirinho quando você era pequeno? Aquela era a minha almofada. Não é aquele puff que você senta assim? Porque ele não estava só com isopor. Eu tinha recheado ele por dentro de almofadas. E eu esqueci que eu recheei ele. Sabe, lembra dos vegetais? Quem já viu os vegetais? Eu tinha um Bob desse tamanho, o Bob. O Larry e o Bob, o tomate. Estava dentro da almofada. As crianças choraram, irmão. Pai, onde está o Bob? Eu falei, o Bob está dentro daquela almofada. Pai, eu falei, por que você acha que ela era tão confortável? Pai, e agora? Eu falei, agora virou semente, filho. Como assim? Eu falei, não sei como, mas Deus vai nos dar outro Bob. Não, de verdade, aconteceu isso. Para você ter uma ideia, coisas que ficaram, e a geladeira, e tudo que a gente tinha na despensa, demos para essa família. Aí eu falei para a Silmar, liga para a família para ver, pelo menos se eles estão usando. A Silmar ligou, ela falou assim, vocês não têm noção. Aquela semana, ninguém sabia, nós não tínhamos falado para ninguém. Nós não tínhamos o que comer, e tudo que vocês nos deram foi tudo que a gente usou. Irmão, entende isso? Na hora que você faz, parece que não faz sentido. Parece que não era o caminhão, não era o caminhão que era pequeno. Era o Senhor que estava falando assim, eu preciso que você abençoe alguém. Você não entendeu ainda, então isso que vai acontecer, não vai caber. Irmãos, Deus está nos levando a um acelerar, a você fazer coisas que nem você mesmo está entendendo. Porque existem coisas que estão para acontecer nos próximos 12 meses. Coisas que vão acontecer na minha e na sua vida, que muitos vão ficar surpresos. Coisas que você vai olhar e falar assim, isso só pode ser Deus na minha vida. É por isso que eu glorifico ao Senhor, eu louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor. Por quê? Porque é o Senhor que fez. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Ele reparou o altar, irmão. Ele reparou o altar, ele colocou as 12 pedras, segundo números das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viram a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome, com as pedras edificou um altar em nome do Senhor. Agora entenda, irmãos, altar é para ter sacrifício, altar é para sacrificar alguma coisa. Fez um rego ao redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha, então disse, enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse mais, fazei a segunda vez, fizeram a segunda vez. Disse ainda, fazei a terceira vez, fizeram a terceira vez. A água correu ao redor do altar, encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta, quando chegou, irmãos, a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Irmãos, Deus se agrada de sacrifício na época da seca. Ele se agrada, irmão. Fala para alguém, Deus se agrada. Deus se agrada. Deus se agrada, irmãos. E a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá. Deus ama quem dá. Deus ama quem dá com alegria. Entenda isso, irmãos, quando você der, não só na igreja, quando você dá para alguém, você dá para algum irmão, quando você abençoa a vida de alguém, quando você abençoa seu filho, sua filha, quando você faz algo, faça com alegria. Isso já aconteceu faz muito tempo, mas eu tinha essa atitude, que às vezes eu até fazia, mas eu ficava pensando no valor, como que eu ia pagar, como que ia ser, a alegria daquele momento acabava.
Eu lembro a única vez que eu fui acampar, porque se o Mar gosta de acampamento, eu não suporto a barraca, a tenda. Já faz uns 15, 18 anos. Eu fico claustrofóbico. Só para montar a barraca, irmãos, eu já saí, já desvirtuou, já era. Porque a barraca não ficava em pé. Para piorar, na hora de dormir eu não conseguia, a barraca ficava aqui. Aí eu ficava... A gente ia ficar 3 dias. A irmã falou assim, vai pro carro, vai dormir lá. E amanhã a gente vai embora. Eu falei, glória a Deus. Deus ama quem dá com alegria, irmão. Você acha que Deus recebeu aquilo que eu fiz para ela? De jeito nenhum. Claro, a gente não acampou mais depois disso. Mas às vezes você faz algo, mas você faz a pessoa se sentir mal por aquilo que você faz. Espero que não. Mas se é assim, irmãos, muda a partir de hoje. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Se é com a esposa, se você sai com a esposa, para de ficar falando, ai meu Deus, como a gente vai pagar por isso? Né? Ele chegou e te surpreendeu. Bem, eu vou te levar para jantar fora hoje. E a mulher, meu Deus. Aí chega no restaurante, ele diz, meu Deus, olha os preços. O que a gente está fazendo aqui? Não era para ter vindo. Acabou a janta, irmão. Deus ama quem dá com alegria. Nem que tiver que engolir e fizer hora extra para pagar a lanche depois. Deus ama quem dá com alegria. Aproveite aquele momento com a sua esposa, com o seu marido. Quem pode dizer amém? Amém. É dar com alegria. Não é só na igreja, irmãos. Eu sei, é importante dar com alegria aqui na igreja. Eu entendo isso. É mais do que isso. É o filho entender, é a filha entender. É eles não se sentirem mal porque está fazendo alguma coisa. Depois ele fala assim, depois ele vai falar que ele fez. Ele prepara o altar. E ele oferece um sacrifício, irmãos. E a partir dali, tudo aquilo que estava travado é liberado. Olha o que acontece. Ele ora, o que acontece? Desce fogo do céu. Quando desce fogo do céu, porque ele fala assim, Senhor, mostra que o Senhor mudou o seu coração. O coração de Deus, porque estava tudo fechado, tudo parado, tudo retido. Aí ele fala assim, mostra, olha aqui, olha, nesse verso. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és Senhor, Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O coração de Deus muda através do sacrifício, e o coração do povo muda através da resposta. Irmãos, Deus está interessado no nosso coração. Não, Deus está. Ele não vai desistir de mim, de você, Ele está interessado no nosso coração. Quem pode dizer amém por isso? Amém. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha o que acontece, disse Elias, agarrai, olha o que acontece agora, porque isso é importante. Agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos Elias e os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. O que ele fez? Ele acabou com a profecia falsa. Acaba hoje, irmãos. Se tem profecia que você está em dúvida, coloca por terra hoje. Tem palavra que você fica, ai meu Deus, o que vai acontecer? Coloca, diz, em nome de Jesus, se foi encantamento, se foi espírito familiar, seja o que for, irmãos, que foi movido a palavra profética e tem trazido confusão na sua vida, o que ele faz? Ele matou os profetas de Baal. Não é que você vai matar o profeta, mas mata essa profecia falsa hoje. Quem pode dizer amém? Coloca por terra hoje, irmãos, tudo que faz você ficar dividido entre dois pensamentos. Deus vai fazer ou não vai fazer? Deus vai fazer ou não vai fazer? Deus vai fazer ou não vai fazer? Não, um dia é, outro dia não. Um dia vai dar certo, outro dia não vai. Deus quer que prospere, não vai prosperar. Não. Irmão, fica definido. Quantos aqui creem que Deus quer te prosperar? Fica em cima disso, irmão. Não se sente mal quando Deus te abençoar. Não, às vezes acontece isso. Deus te dá uma bênção que você não esperava, aí alguém vem falar alguma coisa e você começa a justificar a sua bênção. Nossa, irmã, que vestido. Não, comprei em promoção. Ganhei. Nossa, irmã, que sapato, hein? A pessoa fica incomodada. Irmão, se você crê que Deus vai te abençoar, vai ter coisas que você vai ter que não vai fazer sentido.
Não, você não entendeu. Se você quer que Deus vai te abençoar, vai ter coisas que você vai ter que não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Por quê? Porque Deus, Ele quer te abençoar. Os meus filhos. Por que eu estou pensando? Porque eu quero abençoar os meus filhos. E às vezes é fora de datas, às vezes é fora do aniversário, às vezes é fora do dia de Natal. Porque essas datas, né, sempre tem alguma coisinha ou outra. Mas quando você chega fora da data, eles dizem, nossa, pai, por quê? Eu falei, não, porque eu me sinto bem. Não é assim quando você dá alguma coisa, a reação da pessoa te faz sentir bem. Você sabe que você vai pagar em 12 meses, mas você vai se sentir bem naquela hora. Agora, disse Elias a Acabe, olha só, sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Só um barulho que só ele ouvia. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Para não ouvir nada de fora, para gerar aquilo, para interceder por aquilo, para orar por aquilo. Irmão, olha só como ele ora para que a chuva vier. É da vontade de Deus a chuva vir? É, mas ele teve que orar. Eu acho que às vezes a gente para muito antes da colheita que Deus quer nos dar. E Deus quer preparar algo, irmãos, que vai te alcançar, que vai ser maior do que você imagina. Porque quando a colheita vem, pensa bem, irmãos, numa colheita. Você não é sementinha que você vai colher, é colheita. É abundância. É você tirar para o seu sustento e tirar de novo para colocar na terra de novo para que continue esse ciclo de bênção na sua vida. Não, irmãos, tem gente aqui que não recebeu nem metade daquilo que Deus quer fazer. Não. Tem coisas ainda que estão pendentes do mundo espiritual, e é por isso que você tem que interceder e falar, não, eu acredito, vai acontecer, a colheita vem, vai ser boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Não, Deus não pode mentir, Ele não vai voltar para trás na sua palavra. Se Ele falou que vai acontecer, e eu vou ficar ligado nisso. Tem coisas, irmãos, que você colhe que você nem imagina que é colheita. Eu falei aqui da última vez, já faz um mês, você deve ter esquecido. Não. Final do ano. A pastora Márcia me ajudava no Rio com a agenda de lá. Eu queria abençoar a vida dela com algo que eu sentisse assim, né? Aí eu orei, busquei e tal, assim. Aí pensei naquele, como é que chama aquilo? Esqueci. Carregador de celular. Olha só. Porque ela usa o celular o tempo todo. Eu falei, eu vou abençoar a vida dela com o celular. Não, irmãos, não comprei usado, não comprei de segunda mão, não comprei no mercado, não sei no mercado ele é bom ou não, mas comprei um que eu achei que era bom, muito bom. Dezembro. Passa janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Acho que em maio, eu falando dos umfs que Deus nos dá, alguém aqui na igreja teve um umf. Eu não sabia. Eu não preguei sobre isso até aquele dia. A pessoa teve uma impressão que ela tinha que me abençoar com um carregador de celular. Eu não vou acreditar em semeadura e colheita. Ela vai na casa da minha mãe no dia seguinte. Ela fala assim, pastor, quando o senhor estava pregando, Deus falou que era para eu te dar um carregador de celular. Ela não sabia, porque eu não tinha falado até aquele momento. Aí eu falei assim, ela falou assim, só que não vai dar para eu dar? Porque no dia seguinte, quando eu cheguei na loja, eu e do meu filho, uma pessoa veio e já tinha levado, no dia seguinte, todo o estoque de carregador de celular. Não, você não está entendendo. Quando ela sentiu o umf, Deus já tinha preparado alguém. Quando ela chega na loja, irmãos, eu não estou falando de 10, 15 peças, foi mais de 300 peças que ela vendeu no dia seguinte, por causa de um umf que ela sentiu da parte de Deus. Ela falou, pode esperar que eu mandei meu filho buscar outro em tal lugar, e à tarde vai estar aqui, e hoje eu tenho um carregador de celular. Quem pode dizer amém? Amém. Se você não está feliz, eu vou orar para Deus te dar um carregador de celular. Não, irmãos, quem crê que Deus vai fazer algo assim? Deus ama quem dá. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Ele oferece sacrifício, ele ora, ele intercede. O moço volta lá, você conhece a dinâmica. 7 vezes, a 7ª vez, levanta-se do mar uma nuvem, tamanho da mão de um homem. Disse Elias, olha o que Elias fala agora, irmãos. Toma posse que a gente está terminando aqui. Sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. O que é isso? Acelerar.
Vai vir tão rápido que é melhor você correr. Pode não ter vindo até agora, mas depois do sacrifício se prepara. Eu não tinha ideia, irmãos, que aquele sacrifício, porque foi um sacrifício para a gente. A Jéssica, ela não deu só uma oferta, ela deu tudo o que ela tinha, irmão. Porque ela entendeu, tem alguma coisa amarrando essa bênção, e isso vai ser destravado em nome de Jesus. 3 dias. E hoje para eles é um testemunho que Deus honra quando você dá com vontade. Quem pode dizer amém? Quando você vê aquela mulher, você vai se lembrar dessa passagem. Marcos, né? 12:41. Pensa bem, irmãos, Jesus, assim, ó, a hora da oferta. Jesus aqui. Não, pensa bem que desagradável, irmão. Eu acho que foi mais ou menos assim, ó. Jesus aqui, vendo o que o povo dava. Não imagina, irmãos, o apóstolo Cleiton aqui. Não, imagina. Não, você ia colocar em 3 envelopes. Naquela época não tinha envelope. Jesus olhava e vai. Imagina Jesus falando isso da sua oferta. Ele podia fazer tanto mais, um fariseu mesmo. Ele via, irmãos, valores. Aí, tanto que ele viu a oferta daquela mulher, 2 moedinhas. E ele ainda fala: os outros deram do que sobra, ela deu do que falta. Essa foi a melhor oferta. Então não é o ponto assim, irmãos, Deus, ele não vê só a oferta, ele vê a atitude. Quem pode dizer amém? Amém. Sabe, é o sacrifício. Eu já falei aqui, quando eu tinha, acho que foi 6 meses de casado, né? No primeiro ano de casado você comemora todo ano, todo mês. Eu pelo menos comemorei, todo mês a gente comemorou o nosso casamento. Quando deu 6 meses, a gente não tinha dinheiro, acho que a gente tinha coisa de $10. E um cartão do pai da Silmara, na época. Isso faz 20 e tantos anos. Aí eu falei: não, nós vamos celebrar. Ela falou: mas e se não der para pagar? Eu falei: a gente põe no cartão do seu pai. Mas nós vamos celebrar. Não, mas não pode. Não vou levar, nem vou levar o cartão. Eu falei: não, então a gente compra um lanche, divide e toma água. Mas nós vamos celebrar. Aí a gente foi num restaurante, um diner, que chama Dennis. Simplesinho, na Flórida. Chegamos no Dennis. Eu lembro até o nome do garçom. O nome do garçom era Alibaba. De verdade, irmãos. Eu ainda brinquei com ele. Era um lugar grande. Eu falei assim: os 40 ladrões trabalham aqui também. Ele falava bem indiano mesmo. Não, só only me. Eu falei: ah, legal. Aí ele falou assim: o que vocês estão aqui? Eu falei: gente, hoje é uma data muito especial. Tal. Ah, é? Eu falei: nós vamos celebrar o nosso casamento. Oh, congratulations, parabéns. Tal. É legal. O que vocês vão comer? Nós olhamos um lanche que era R$6,54. Eu lembro até do valor do lanche. Quantos você quer? Eu falei: um só. Não, mas é um dia de celebração. Não, um só. Just one, a gente vai dividir. Ah, ok. O que vocês vão beber? Eu falei: não, nós vamos beber água. Water, please. De verdade, moço. Aí o cara foi, trouxe chá. Aí eu falei assim: no, we didn't order. No, it's okay. E eu pensando: it's not okay. Porque eu estou calculando na minha cabeça. Quando ele trouxe um lanche, ele não trouxe um, ele trouxe 2. Aí eu já olhei para cima e falei assim: é o cartão do seu pai. De verdade. Aí a gente pediu um, aí ele falou: tá bom, trouxe o chá. Ele trouxe 2. Não pedimos sobremesa, ele trouxe acho que umas 4. Não estou exagerando, irmão. Trouxe sopa. Eu sei que a conta dava mais de $40. E eu só com 10. $10. Eu falei assim: ou a gente vai lavar prato, ou nós vamos usar o cartão do seu pai. Não, o cartão não vou usar. Eu falei: como a gente vai pagar por isso? Mas a motivação era o quê? Celebrar aquele momento. Quando veio a conta, eu lembro como se fosse hoje. Ele cobrou R$6,54 só pelo sanduíche. Pensei que ele sabia que eu só tinha 10. Aí eu não ia falar para ele, né? Mas eu ia falar: oh, aleluia, porque eu tenho que testemunhar para você hoje da forma correta. Eu não podia falar assim: ele esqueceu, aleluia, Deus me abençoa. Eu chamei ele e falei: está errado. Ele falou: não tem nada errado. Hoje é um dia especial. Essa conta está paga. Aí eu dei R$3,50 de caixinha.
Quem pode dizer glória a Deus por isso? Olha só o que acontece, mas eu termino aqui. Em pouco tempo, é isso que eu creio que vai acontecer nessas 3 semanas. Não vai demorar. Vai ser em pouco tempo. Mas vamos, em inglês a gente fala lock in. Vamos nos conectar nisso nessas 3 semanas. E vamos declarar essas 3 semanas que os céus estão abertos sobre a nossa vida. Vamos declarar sobre os nossos filhos. Vamos declarar no casamento. Vamos declarar na vida financeira. Quando você vê que vai falar uma coisa, não, eu vou liberar a bênção em nome de Jesus. Está acontecendo, a porta está se abrindo, o emprego está sendo liberado, essa conta vai ser paga. Tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Eu sei em quem tem o Cristo bem certo que Ele é poderoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio que em Deus farei proezas. É você declarar a promessa do Senhor. Irmãos, faz isso essas 3 semanas. Conecta com a oração, com o jejum, com a intercessão, com o louvor, com tudo que você está fazendo. Mas coloca isso. Ele ficou orando, ele colocou a cabeça no meio dos joelhos. Porque eu não vou ouvir nada de fora. Eu vou ouvir o que o Senhor colocou aqui dentro. Existe um barulho de abundante chuva. E essa chuva vai se manifestar. E nada vai impedir. Porque o Senhor falou que Ele ia mandar chuva sobre a terra. Chuva de bênção, chuva de vitória, chuva de conquista. E eu não vou parar enquanto a chuva do Senhor não se manifestar. Em último lugar, Deus não vai te deixar envergonhado. Fala isso para alguém. Deus não vai te deixar envergonhado. O poder do Senhor veio sobre Elias. O poder do Senhor veio sobre Elias. O poder, percebe, irmãos? Esse acelerar tem que ser sobrenatural, não é algo natural. Não é você somar, sabe, 1 mais 1 mais 1 é 3. Não, vai ter que ser 4, vai ter que ser 5, vai ter que ser mais, vai ter que ser 5.000. Quantos pães? É 5. Quantos pães? 5 pães, 2 peixes. Não dá sim, pode trazer. Mas Senhor, são 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças. Não, você não está entendendo. O acelerar é isso, é sobrenatural. Não é o que você tem, é o que você tem, que você coloca à disposição e o Senhor vai trazer a multiplicação. Todos comeram, todos saciaram. Você sabe o que acontece? Sobrou 12 cestos cheios. Não faltou e não vai faltar para você. Não faltou e não vai faltar para você, em nome de Jesus. O poder do Senhor veio sobre Elias e cingiu seus lombos. Correu, é lindo isso, irmãos. Correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Acabe na sua carruagem, Elias a pé. 27 quilômetros, se você pesquisar. Elias chegou primeiro. Acabe subiu para comer, para beber e para descansar. Elias subiu para orar. E Deus honrou a oração e o profeta que orou. E se você está aqui no meio da semana, Deus vai te honrar também. E se você colocar isso diante de Deus, vou fazer um voto, Senhor. 3 semanas, aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui. Essa palavra vai se cumprir. O Senhor é na minha vida. O Senhor vai me dar essa força. Senhor, o menor vai ser como 1.000 homens. Quem pode dizer amém por isso? Vamos terminar naquele versículo. Diga comigo, o menor virá a ser 1.000. E o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Vamos falar outra versão. O mais pequeno virá a ser 1.000. E o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, apressarei isso a seu tempo. Quem crê nisso? Vai se colocando em pé comigo. Dê a mão para alguém e diga mais uma vez. O mais pequeno virá a ser 1.000. E o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, apressarei isso a seu tempo. Diga comigo, Senhor Jesus, eu tomo posse dessa palavra. Que no mundo espiritual, o que estava retido está sendo liberado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida ministerial, relacionamentos, em nome de Jesus. Agora, pelo poder da palavra, poder da oração, poder da palavra profética, eu declaro no mundo espiritual tempo de chuva, tempo de colheita, tempo de avançar,
tempo de prosperar. Em nome de Jesus. O Senhor está apressando, o Senhor está acelerando processos em minha vida. Em nome de Jesus, eu creio. Você pode aplaudir ao Senhor. Candosh, Gabacai, Debas, Cantoro Xanderebas, Cantoro Xarabacai, Arabácia. Ore ao Senhor, converse com Ele, feche seus olhos, converse com Ele. Se você nunca deu uma oferta que Deus falou algo no seu coração, faça hoje. Talvez você nunca fez. Peça para Deus, fala: Deus, me fala um valor que vai desatar algo sobrenatural na minha vida. Peça impressões, peça confirmações.